pessoal, estamos ao vivo para mais uma live do Amarelo. Sejam todos muito bem-vindos. Vou aproveitar esse inicinho para dar alguns recados. Boa noite, meus amores. Hoje a gente vai receber a Patrícia, ela já está aqui, daqui a pouquinho eu vou chamá-la. Mas antes, o Pedro e eu queremos dar alguns recadinhos para vocês. Espero que estejam todo mundo me ouvindo. Terça-feira eu participei de uma live lá no Espaço das Emoções com a Caena. Tá salvo lá no feed, acho que vocês, se vocês tiverem interesse, vocês podem ir lá conferir, foi muito legal. A gente falou um pouquinho da nossa parceria e do evento que a gente vai ter semana que vem, dia 15 e 16. É o primeiro encontro de profissionais entusiastas da educação, aqui do primeiro evento do Amarelo, né? As inscrições ainda estão abertas, o link tá na bio aqui do Instagram. E se vocês tiverem alguma dúvida também é só entrar em contato com a gente. A gente preparou uma programação muito legal, vamos falar de comunicação não violenta, de oficina das emoções, Libras, disciplina positiva, um pouquinho do papel do docente no ensino superior. E a Aurora tá aqui. E ainda tá aberta as inscrições, esperamos todos vocês. E hoje eu vou receber a Paty. Seja bem-vinda, amiga. Muito obrigada, amiga. Boa Tudo noite. bem? Tudo bem, e Boa noite você? para todos. Tudo jóia, graças a Deus. Então tá bom. Gente, Tá me essa é a escutando direito? Patrícia. Você tá me ouvindo bem? Estou sim. Joia. Ela é mestre em educação pela UFV, assim como o Pedro e eu. Estudamos juntos, né, Paty? Sim, tivemos É esse uma privilégio. pedagoga apaixonada. E por isso a gente quis que ela Saudades. participasse aqui hoje. Muita saudade, amiga. Nossa, Ai, tem muito tempo que saudades a gente se também. encontra, né? É verdade. A gente tem que marcar um encontro. Pois. Temos que nos encontrar. Ai, como, né? Muito Como ruim esse nesse momento? negócio. Doida pra isso passar. Mas Mas vai então, passar. vai, se Deus quiser. É, Ai, que eu pedi pra saudade você. dessa tia. Linda demais. Viu? Já que tá aqui também. Ô, Paty, eu queria que você começasse se apresentando, então, falando um pouquinho de você, da sua formação. Boa noite para todos. Meu nome é Patrícia Paiva. Como a Amelie já falou, eu sou formada em pedagogia pela UFV, mestre em educação também pela UFV, e sou professora efetiva de uma escola da rede pública no município de Ervalha. É isso. Bom, então vamos começar, Paty? Vamos. Olha, a gente costuma interagir com as pessoas pelos comentários, o pessoal pode ir comentando, mas também tem a caixinha de perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa para a Paty, pode mandar aqui que a gente vai respondendo. Hoje eu estou muito sonsa, respondendo ao longo da nossa conversa, tá bom? Tá Então joia. vamos começar contextualizando. Você já falou, né, que você é professora em Ervalha, de uma escola Isso. pública, estadual, né, Paty? Municipal, viu, gente? Esqueci de Municipal? falar. Isso, sou professora efetiva numa escola do município de Ervalha. Joia. Então, eu queria que você contextualizasse um pouquinho para a gente a sua realidade. Você dá aula para a turma de que idade? Como que é a escola? Como que é a cidade? Só para as pessoas entenderem de onde você está falando. Olha, então, eu posso falar que eu sou uma recém-formada, né, uma professora muito nova na educação, porque eu formei em 2018, mas aí assim que eu formei, me ingressei no mestrado, então eu acabo me desconcentrando vendo os comentários. Deixa eu Oi, focar. Jaque. Oi, Jaque. Eu... Vamos voltar. Então, eu formei, né, em 2018, mas em seguida entrei no mestrado. E no meio do mestrado, quando eu completava um ano do mestrado, eu passei no concurso, vim, né? E foi um período assim meio agitado, porque eu estava estudando e também tive que começar a trabalhar, Cidades né? diferentes, né? Cidades diferentes, isso. E então, assim, eu posso dizer que eu sou uma professora recente, né? Que eu comecei agora a minha carreira como professora.
Escolhi trabalhar com o terceiro ano do ensino fundamental. Os meus alunos têm 8 anos, tá? Quando eu pego eles, estão com 7, depois eles completam seus 8 aninhos. E a escola, como eu falei, né, é pública, do município de Ervalha. Ervalha é uma cidade próxima a Viçosa, né? Uma cidade que fica próxima a Viçosa, uma cidade um pouco menor, mas uma cidade maravilhosa, viu? Você tem que vir aqui me visitar, não sei se você conhece. Uma Eu cidade só passei, maravilhosa. nunca descia. Não, mentira, eu conheço sim. Minha avó tinha uma amiga aí que eu já visitei. É uma cidade maravilhosa. E a escola que também me encantou muito, né? Eu tinha a oportunidade de escolher trabalhar na zona rural ou na zona urbana, né? Eu escolhi na zona urbana. Então, eu tenho 27 alunos. Como uma pedagoga, eu sou uma professora regente, né? Então, eu sou responsável pela disciplina de português, matemática, história, geografia, ciências, né? A gente acaba dando umas aulinhas de artes também. Uhum. Então a turma é Isso. sua, né? A turma é minha. Sabia que a Nana, minha tia, também já deu aula lá? Ela tá falando que Sério? Ervalha é uma cidade ótima. Nossa, ótima mesmo. Quando eu me mudei aqui para Ervalha, eu tinha muito medo de não conseguir me adaptar, né? Gente, hoje em dia eu acho que aqui é um lugar melhor para morar do que Viçosa, Aí, sabe? olha que Gosto muito. delícia. Ai, que bom. Bom demais, né? Nossa, e as crianças aqui são, assim, incríveis. Sério mesmo. Uma educação, assim, surreal. Ai, que bom. Muito bom. E aí eu queria te perguntar por que que você escolheu ser professora de educação básica? Por que que você escolheu ser pedagoga e ir para, né, rede pública, na educação básica? Por que dessa sua escolha? Olha, então, eu nunca tive vontade, eu sempre tive vontade de ser professora, mas nunca tive vontade de lecionar em escola particular, sabe? Porque eu acredito muito na educação pública. Eu acredito que a educação pública pode ser muito boa. Eu acredito que a educação ela pode mudar a realidade das pessoas. E eu escolhi ser professora por acreditar mesmo numa sociedade melhor, entendeu? Que eu poderia ajudar a construir uma sociedade melhor. Desde pequena, eu lembro quando eu estudava na Coeducar, eu estudei na escola pública e teve um período da minha vida que eu estudei na escola particular, né? E eu lembro quando eu ia para a escola, eu vi uma frase de Paulo Freire que falava: educa as crianças de hoje para não precisar de puni-las quando adulta. E eu ficava pensando isso. E como eu vivenciei esses dois, né, esses dois mundos, que era a escola pública e a escola particular, eu pensava muito que eu queria ser professora da escola pública e tentar mudar a realidade da escola pública, que muitas vezes é apresentada como uma educação precária, quando na verdade a gente tem excelentes professores na escola pública, né? E eu pensava que eu queria mudar isso e também mudar a realidade daquelas crianças ali, né? Então eu escolhi ser professora para tentar buscar esse mundo melhor mesmo, esse mundo onde as pessoas possam ter mais consciência, né, da exploração que sofrem ou de quando são passados para trás mesmo, das pessoas serem mais conscientes da realidade, entendeu? E, como eu te falei, eu sempre quis lecionar na escola pública, porque eu acredito muito na educação pública, eu acredito muito no sistema público e eu acho que pode dar certo, sabe? A gente pode ter uma educação de qualidade também no sistema público. Eu acredito que a educação não é uma mercadoria, então ela não deve ser vendida, né? E não falo, né? Claro que nunca vou trabalhar numa escola particular, é claro que a gente precisa, né? Surgir oportunidades, a gente trabalha, mas o meu desejo era trabalhar na escola pública mesmo. Você sabe que você falando isso, começou, né, esse movimento de eleição nas cidades, né, municipais. E aí eu tô acompanhando as entrevistas dos candidatos aqui em Viçosa, que eles estão dando entrevista na rádio, né? E aí a gente tem uma candidata que é pedagoga, né? E aí uma coisa que ela falou na entrevista dela que eu achei muito interessante é que, claro que na escola particular a gente tem para contratar professor entrevista e tal, não contrata qualquer um, né? Mas os professores da escola pública são extremamente qualificados, porque eles passam por um processo seletivo muito mais intenso e, né, assim, tem concurso, é concorrido. Exatamente. Então, assim, se dependesse dos professores da escola pública, com certeza o ensino assim, seria outro nível, né? O que falta muitas vezes é a infraestrutura. Sim, com certeza. E até porque muitas vezes a remuneração na escola particular é menor do que nas escolas públicas, né? Assim, na realidade, Ervalha, Viçosa, é menor.
Então, ou seja, geralmente os professores, assim, não estou querendo dizer que os professores não sejam qualificados na rede particular, claro Sim. que não. Não, não Mas foi isso que professores, ela quis dizer também, até porque ela é diretora de uma escola particular e por isso ela pôde falar isso, né? sim, mas assim, a rede pública tem professores muito qualificados, professores muito bons mesmo. Eu trabalho com uma equipe, assim, muito boa mesmo. Assim, que você vê que quer trabalhar mesmo, que você vê que É, quer ensinar, né? coordenadores, né, Paty? Muito bons também, Sim, muito preparados. com certeza, com certeza. E eu fico muito feliz de saber que você encontrou uma escola que tem essa estrutura que você gosta tanto, porque infelizmente não é a realidade de muitas escolas da rede pública, né, Paty? Não, sim, sim, eu me sinto muito privilegiada. Eu tinha muito medo, né, Aham, eu da lembro. escola, o primeiro contato com a escola, eu tinha muito medo da indisciplina dos alunos. A indisciplina é uma coisa que sempre me perturbou muito, porque eu queria dar Uhum. autonomia para os alunos, e não tem como você dar autonomia para indivíduos que não têm disciplina, entendeu? Então, eu me preocupava muito com isso, porque eu não queria ser uma professora autoritária, né? Eu não queria ter um sistema tradicional de ensino, eu queria testar novas metodologias, mas eu também. Mas vamos voltar então, amiga. A gente estava Onde eu falando, estava? né? Você estava falando que se sente privilegiada pela escola que você trabalha. Isso, me sinto muito privilegiada, é uma escola muito boa, os nossos meus alunos, assim, gente, e não é a minha turma, viu? É os alunos da escola, eles são, assim, muito educados, muito maravilhosos mesmo. Ano passado, né, a minha primeira turma, eu sou completamente apaixonada por eles, É completamente mesmo. apaixonada. Tenho foto deles na minha casa. Nossa, quando eu vejo, eu quase choro. E essa turma desse ano também, eu tive pouco contato, né? Porque as aulas começaram em fevereiro e pararam no dia 17 de março. Uhum. Dia 17 de março começou, né, a pandemia, e aí as aulas foram canceladas. Canceladas. Mas assim, o pouco contato que eu tive com eles também, alunos maravilhosos, né? Eles super me respeitam, viu? Eu tenho essa disciplina que eu sempre busquei, né? Então eu consigo dar autonomia para eles, né? Eu consigo utilizar outras metodologias, eu consigo utilizar a metodologia ativa, né? Eba! Colocando o aluno como centro do processo aí, né? Da Uhum. aprendizagem, do ensino e da aprendizagem. Então, assim, realmente eu me sinto privilegiada estando aqui em Ervalha. Ai, que bom, amiga. Eu fico muito feliz, de verdade. E é muito doído, né? Entregar os meninos para outro professor depois. Muito, nossa, eu tenho assim muito ciúme, sabe? Eu fico até com raiva, para falar a verdade. Eu fico até com raiva. Os meus alunos do ano passado, eles fizeram um abaixo-assinado, né? Para que eu pudesse continuar a Ai, dar aula para eles esse ano. que Fizeram um bonitinho, abaixo-assinado, gente. sim. E aí a diretora me chamou para conversar e falou que, como eles tinham feito um abaixo-assinado, né? Que ela tinha achado muito bonitinho da parte deles e que eu poderia continuar com eles. Mas eu estava no mestrado ainda, eu pretendo trabalhar em outra escola também, né? Não trabalhar Uhum. só um turno. Então, eu optei por trabalhar de manhã e aí não consegui continuar com Oh, eles. que dó. Uma dó mesmo, Ai, uma pena. mas esse carinho continua, né? Acaba encontrando nos corredores, e Sim, a enfim. gente encontra, e Ervalha é pequenininho, né? É, Então, assim, é verdade. então, sempre que eu dou uma saidinha, eu encontro eles. Então, amiga, vamos falar um pouquinho sobre o seu dia a dia antes da pandemia, lá na escola. E aí você pode já Sim. emendar com o que que mudou, né? Durante a pandemia. Então, como eu disse, né? Eu trabalho no período da manhã. Eu começo às 7 horas, e antes da pandemia, né, eu começava às 7 horas e terminava às 11h15. Como eu falei, eu sou professora regente, então eu sou responsável por todas as disciplinas, né, Uhum. dos alunos. Claro que eles têm aula de inglês, aí é outro professor, e eles têm aula de educação física também com outro professor. No mais, sou eu mesmo, né? Uhum. Eu mesmo. Eu mesma irei. Eu mesmo irei. Mas as aulas presenciais, né, como eu disse, ocorriam de forma muito tranquila, né? Os meus alunos são muito interessados e são muito aplicados mesmo. Eu trabalho, né, dando autonomia para eles Uhum. e eles sabem utilizar essa autonomia Ai que eu de dou para você se eles. não fizesse isso, tendo feito mestrado comigo. Eles sabem respeitar, eles sabem a hora de escutar e eles sabem o quanto é importante a escola. Eu acho que isso é o principal que eu consegui passar para eles, sabe? O quanto é importante eles aproveitarem aquele tempo que eles estão ali, Uhum.
né? Enquanto é importante também eles criarem uma consciência crítica, né? E eu tento criar essa consciência crítica neles, mesmo eles sendo muito novinhos, eles entendem, né? Que eles estão ali, que é o tempo de estudar agora, que vai ter o tempo de a gente brincar, né? E as minhas aulas Uhum. geralmente têm brincadeira, dia de sexta. Eu falo que é o dia da alegria, né? Por ser sexta-feira. Uhum. E não é Você sabe o dia da verdade, alegria? gente. É super É. verdade. Eu quero que ela conte a história do contrato. Que contrato? Ah, do contrato, verdade. Contrato com os meus alunos, irei contar. Mas o dia de sexta é o dia da alegria, né? Então é um dia mais descontraído, onde eu costumo brincar com eles, brinco mesmo, canto, né? É um dia assim muito legal, mas a gente também conversa sobre muitas coisas sérias, Uhum. né? Por exemplo, a gente conversa muito sobre política, a gente conversa muito sobre até sobre o sistema econômico, né? Porque eu acho que as crianças têm que saber que a gente vive num Com mundo capitalista, certeza. o que é o capitalismo, né? E eles ficam super interessados. Quando eu fui defender o meu mestrado, eles escutaram minha apresentação, né? Quando eu fui defender, não, quando eu fui apresentar meu seminário, né? Uhum. Eles escutaram minha apresentação, fizeram críticas, né? Deram sugestões, mesmo não compreendendo sobre o tema, que era internacionalização, mas se mostraram super atentos, interessados. Então, assim, eles sentem. Ah, é muito legal. É até difícil explicar. Eles sentem muita confiança em mim, eu acho, Uhum. sabe? E eu sinto muita confiança neles. A gente criou, assim, uma parceria muito legal. Então, mesmo eles não entendendo o assunto, eles queriam estar ali para me ajudar. E Bonitinho. é isso. E É, é assim, né? Era assim que ocorria. O Pedro está pedindo para eu falar do contrato, porque eu cheguei na escola e o meu maior medo, né, era a indisciplina dos alunos. E o Pedro estudou sobre indisciplina, né? E eu falava com o Pedro antes de ir para a escola, eu falava, meu filho de Deus, tem aluno que quase mata o professor, né? eu vou apanhar. E, nossa, e assim, eu tinha vários amigos que relatavam histórias, assim, terríveis, né? Eu já fiz estágio também numa escola de Viçosa, onde um aluno tacou uma borracha na minha cabeça. Sua Então irmã, eu tinha né, muito medo. Paty? Sua irmã tinha algumas Minha coisas irmã, também que ela te sim, minha irmã contava. relatava situações difíceis que ela estava vivendo, assim, num período de uma escola onde ela trabalhou pela questão da indisciplina. Uhum. E aí eu tinha muito medo. Então, quando eu cheguei na sala, eu cheguei muito brava, né? E falei que eu iria fazer um contrato com eles, né? Que eles iriam ter um contrato comigo. Eles ficaram muito assustados. E aí eu começava a falar com eles, né? O que poderia, e falando com eles, olha, para a gente viver na sociedade, a gente tem regras, né? A gente tem que seguir regras. Porque o que acontece, por exemplo, se uma pessoa chegar na igreja, aí eu falava, eu chegava na igreja, subir no banco e começar a dançar um funk, né? Aí eles caíam na risada, assim, tia, mas isso não pode. Eu falei, não, é verdade, isso não pode na igreja. E se eu chegar agora na rua e tacar uma pedra num policial, o que vai acontecer? Tia, você vai ser presa. Eu falei, então. Ia dando vários exemplos, né? E falando com eles que na vida a gente tinha regras, a gente tinha que seguir regras para viver em sociedade, né? A gente precisa de ter regras e que na nossa sala de aula não seria diferente. Que a gente iria passar um período muitas horas juntos, né? Um período longo juntos, e que eu queria que fosse prazeroso, né? Eu falei com eles, eu falei, olha, pode ser muito chato ou pode ser muito legal, né? Vai depender do acordo que a gente fizer. Uhum. E, e aí eu falei com eles se eles estavam, né? Se eles queriam que fosse legal, e eles falaram que queriam. E aí eu pedi para eles, né? Eu falei com eles, olha, então nós vamos criar as nossas leis aqui. Né? Eu falei com ele, olha, vocês vão ter a oportunidade, porque na sociedade a gente não pode criar as leis. Nós não podemos criar as leis já estão prontas, né? E a gente tem que seguir. Mas vocês, muito privilegiados, né? Vão poder falar quais são as leis da nossa sala de aula para a gente seguir. E aí eles iam falando, eu ia anotando no quadro, né? Ah, tia, não pode xingar o coleguinha, né? Isso, não pode xingar o coleguinha. Tia, tem que pedir para sair da sala. Sim, tem que pedir para sair da sala, senão vira uma confusão. Uhum. Tia, tem que levantar a mão para falar? Falei, olha, é interessante, né? Porque imagina se todo mundo começa a falar junto. E aí eles mesmos criaram as próprias leis, né? Uhum. E quando eles terminaram, né? Anotei tudo no quadro e eles foram anotando no caderno. Prometi para eles que no dia. Aí eles assinaram, né? O termo de compromisso, depois que eles terminaram de Ai, Paty, é listar. o máximo.
Aí, depois que eles terminaram, eles assinaram o termo de compromisso e eu perguntava se realmente eles estavam dispostos a assinar e a cumprir aquilo que eles tinham falado, né? Aham. E eles falavam comigo que a turma era muito bagunceira, né? E eu falava assim, mas agora não vai ser, não. Né? E morrendo de medo, né? Morrendo de medo. E eles falando que a turma era muito bagunceira. Tia, mas fulano de tal canta na hora da aula. Eu falei, olha, então vamos colocar aqui, né? Todo mundo concorda que não pode cantar na hora da aula? E aí concordava. Então tava lá no contrato, né? E aí no final eles assinaram. E no outro dia eu prometi que ia levar em cartaz para ele todas as nossas leis da sala de aula. Aí eu levei direitinho no cartaz e eles também assinaram esse cartaz que eu preguei na sala de aula. Ou seja, para ficar bem visível a assinatura deles e que eles eram responsáveis, né? Porque eles tinham assinado um termo, então eles tinham que cumprir aquilo, sabe? Que máximo, Paty. Adorei. Isso funcionou, entendeu? Quando alguém ia fazer alguma brincadeirinha, alguma piadinha fora de hora, não que eu seja uma professora rígida, viu? Porque na minha sala tem piada, tem brincadeira, tem música, tem tudo. Mas tem hora pra na hora tudo, que né? Isso, na hora que eu estava explicando a matéria, que algum aluno ia fazer alguma gracinha, falava, você assinou o contrato, né? E foi legal que os pais chegaram na primeira reunião comigo, né, e falaram, nossa, meu filho só fala do contrato que ele assinou. Mas sabe o que que é Eu muito falei, legal? Você coloca na mão do estudante a responsabilidade, então ele sente que ele tem que fazer aquilo, porque é ele que pensou sim, eles que naquilo. criaram as próprias leis, né? Eu não É, cheguei, eu não impus eu não impus que eles ficassem sentados, não, eu perguntei, olha, se todo mundo levantar, vai virar uma bagunça. Eu não vou conseguir falar. E eu falava com eles também que poderia ficar muito chato aquele ambiente. Falei, olha, se eu ficar gritando toda hora, se eu ficar chamando atenção toda hora, vai ficar tão chato a gente ficar juntos tanto tempo, uhum. que é melhor ser legal. De todo jeito, vocês vão ter que ficar comigo mesmo, né? Então, que seja prazeroso, que seja legal, que seja bom, né? E aí eles gostaram muito e deu super certo, a gente sempre tinha brincadeiras, nossa, foi Não, deu assim. super certo mesmo, porque tá para nascer uma professora que ganha presente de aluno igual a Patrícia, gente. Vocês não têm ideia. Todo dia é um Nossa, presente, né, Paty? ganhei, gente, ganhei. Esse ano não deu tempo de ganhar muitos presentes, mas mesmo assim ganhei, tá? As aulas começaram em fevereiro, meu aniversário é em março, ganhei bastante. Mas é isso, gente, eu sinto, assim, muita saudade deles, uma Ah, eu saudade, assim. imagino, Paty. Muito difícil, né? E agora, na pandemia, como é que Então, tá? Então, na pandemia, né, aí tudo ficou mais complicado, porque, como eu falei, a aula começou em fevereiro, as aulas começaram em fevereiro, e esse ano começou muito estranho, né? Porque começou com muitas chuvas. Aham, E foi. mesmo eu trabalhando na zona urbana, muitos dos meus alunos são da zona rural, Uhum. né? E aí E aí cai eles ficaram ponte, né, pensando, Paty? oi? A Ervalha cai ponte. Foi uma confusão. Foi uma confusão. E aí muitos alunos, eles faltaram muito. Tem aluno que teve um contato assim, muito mínimo comigo, né? Porque em Uhum. março de 2017 e foi muito engraçado, gente, porque a gente tinha acabado de fazer um trabalho sobre o coronavírus, mas eu nunca imaginei que o coronavírus ia tomar essa proporção toda, Uhum. né? Mas a escola tinha pedido para fazer um trabalho sobre a dengue, e aí eu falei, não vou fazer sobre a dengue, não, né? A dengue tá tão batido esse Todo assunto mundo da dengue, faz. vou falar sobre o coronavírus. E aí expliquei para eles, e uma aluna, né, uma aluna assim, por conta própria dela mesma, no dia da apresentação do trabalho, ela levou purpurina, sabe? Ela levou purpurina e fez o exemplo de como seria o coronavírus com a purpurina. Foi muito legal a apresentação de trabalho dela. Eu também combino uma apresentação de trabalho para eles, onde eles têm que ter uma postura como na universidade, né? Não é exigindo muito deles, Não, mas eu não não, gosto que mas é leiam. importante. Para eles já Eles ir criando esses preparando. hábitos, sabe? É. E essa aluna, ela levou, gente, foi muito legal. Ela levou purpurina, né? E aí ela fingiu que estava espirrando, jogando a purpurina e aí contaminando várias crianças. Que bonito. Depois ela pegava na mão das crianças e as crianças ficavam todas brilhando, né? Para demonstrar que era o coronavírus. Todos os alunos apresentaram cartaz, colamos cartazes na escola. Isso foi, assim, uns 2 dias antes, né? De anunciar que iríamos parar por conta do É, porque já coronavírus. tava bombando fora do Brasil, né? Isso, mas eu imaginei assim que não iríamos parar, então eu despedi dos alunos e falei, olha, até semana que vem. Eu acho que vai ser só um Rapidinho. recesso, eu acho que nós vamos voltar, né?
não tinha ainda consciência do que era o coronavírus. Eu acho que ninguém naquele momento tinha ainda essa consciência que tudo iria parar. Uhum. Então, eu fiz uma despedida deles mesmo, né? E aí já ficamos separados. Como eles são muito novos, eu não tinha o WhatsApp deles. Minha turma anterior eu tinha o WhatsApp, Uhum. mas me passaram mais no final do ano. Esses eram o contato assim, inicial com eles. Uhum. Então, não tinha WhatsApp. Muitas vezes a criança dessa idade ela não tem WhatsApp. Então, assim, realmente foi cortado o nosso vínculo ali. Eu sinto que para eles foi muito difícil isso também, Uhum. né? Porque eles não podiam comunicar comigo. Mas passou um tempinho, eu não vou saber falar quanto tempo, Uhum. né? A Prefeitura de Ervalha, ela implementou trabalhar com as apostilas, e foi muito Eu queria bom. que você falasse um pouquinho disso. Como é que tá esse trabalho? Porque todo Tá, mundo eu em ia casa, falar. né? Ok, todo mundo em casa. Mas e aí, como é que a escola tá fazendo? Porque é bom a gente ter Sim, exemplo de escola pública que tá fazendo uma coisa que tem dado certo, né, Paty? sim, as apostilas elas têm dado bem certo, tem sido um projeto assim, bem legal, o projeto chama Estudando em Casa. E o legal dessas apostilas também é que foi disponibilizado o nosso WhatsApp, né? Assim, coitado do professor, né, gente? É, Porque aí ele tem uma carga agora de manhã, tarde e tripla. noite É. no WhatsApp. Mas foi muito bom porque os alunos conseguiram ter contato comigo, né? E, assim, não são todos, né? Eu tenho 27 alunos, 19 têm WhatsApp, o restante Uhum. não tem, então isso também me dói muito, entendeu? Uhum. A pandemia, ela está destacando mais essa Desigualdade, desigualdade né? que é gritante no Brasil, né? Uhum. E eu acho que a pandemia está destacando mais, evidenciando mais. Mas as apostilas é um projeto que começou e ganhou corpo e foi para frente, né? Uhum. Como que elas funcionam? Eu tenho as atividades são preparadas para 4 semanas. Então, o estudante geralmente ele pega no dia 3 de um mês, né, a Uhum. apostila. Aí no próximo dia 13 ele entrega uma pronta e retira a outra. Uhum. Nós já estamos na sétima etapa. Então, os alunos já fizeram 7 apostilas, estão fazendo a sétima agora, né? Uhum. E o que o município fez? Eu achei muito legal. Né? O município reuniu todos os professores do terceiro ano, no meu caso, vou contar da minha realidade, Uhum. né? Reuniu todos os professores do município do terceiro ano e criaram um grupo no WhatsApp, um grupão mesmo, né? E fui ler a É a pergunta do pergunta do Pedro, me desculpa. Pedro. Eu, pode ficar tranquila que eu faço para você Tá, depois. Não precisa preocupar, não. beleza. Tá. Aí criaram um grupo no WhatsApp com todos os professores do terceiro ano, né? E Uhum. dentro deste grupo criaram subgrupos, onde os professores são responsáveis por disciplinas. Por exemplo, eu sou responsável pela disciplina de matemática. Então, eu e o meu grupo da matemática, nós elaboramos questões para essas apostilas de matemática. Tem outros professores que são responsáveis por português, história, Uhum. geografia, arte, e assim vai. Os alunos fazem atividade de educação física na apostila também, e é muito Uhum. legal, porque o professor de educação física pede, por exemplo, hoje é dia de pular corda. Aí eles gravam um vídeo para mim pulando corda e me enviam, Uhum. né? Então, assim, eu fiquei responsável pela disciplina de matemática, e a gente elabora essas questões, depois a gente envia para as supervisoras do nosso grupo, do terceiro ano, deste grupão Uhum. que eu falei com todos os professores. E essas supervisoras, elas dão uma olhada nas questões, formatam as apostilas e aí envia para a secretaria imprimir, né? Uhum. E aí no dia indicado, os pais, são 2 dias na zona urbana, são 2 dias, eu já trabalhei na entrega dessas apostilas também, né? Eles selecionam os professores para trabalhar, a gente trabalha seguindo todas as recomendações, de Uhum. máscara, com o álcool gel perto, passando ele nas mãos. Os pais também seguem todas as recomendações. Então, o pai deixa, ele entrega a apostila pronta do filho e retira a nova apostila. Uhum. Né? Com isso, nós já estamos na sétima etapa do projeto. É um projeto muito legal. As apostilas, elas têm ficado muito extensas, né? Porque é muito Uhum. conteúdo. É, não tem jeito. E isso que eu acho que está deixando os alunos, assim, um pouco desmotivados agora, né? Uhum. Porque você tem muitas Já não apostilas, é né? Então, o aluno vai novidade mais. cansando. E o professor também vai cansando muito, porque nós temos que corrigir todas essas É. apostilas, entendeu? Então, por Uhum. exemplo, eu tenho 27 alunos, a apostila tem 60 páginas. Retornam para mim 27 alunos, cada apostila com 60 páginas para me fazer a correção, Uhum. né? Então, o professor tem uma carga de trabalho, assim, muito grande, né? Me dói muito quando eu vejo, por exemplo, o presidente, né, e outras autoridades
falando que o professor ele não tá trabalhando, gente, porque o professor, Corpo assim, mole. meu sonho é retornar às aulas, né? O meu sonho é retornar para a sala de aula, para o ensino presencial, porque isso está me cansando, assim, realmente muito, sabe, essa correção. Mas as apostilas foram foi uma maneira, assim, muito, muito legal. Eu gosto muito de elogiar o projeto, Uhum, sabe, estudando em casa. Eu acho que é uma forma dos alunos estar tendo contato com a leitura, com a escrita, com todas as disciplinas, né? Mesmo às vezes a família tendo uma dificuldade maior, né? Por exemplo, às vezes os pais, eles não, são analfabetos, né? Não uhum, conseguem orientar o filho, mas o filho ele tem ali na apostila a explicação do conteúdo e em seguida as questões, entendeu? uhum, Então, na própria. E também ele tem meu WhatsApp, né? Onde ele pode mandar mensagem. Geralmente a gente disponibiliza o período de trabalho, de 7 às 11h15, né? uhum. Mas os alunos mandam mensagem de noite, de tarde, Não tem né? E jeito. aí eu respondo. Não tem Uhum, jeito. Eu respondo, sempre falo para eles que estou disponível, né? Envio a apostila também em PDF para eles, para aqueles que querem, né? uhum, Conferir alguma coisa em PDF, mas a apostila impressa ela é entregue para todos, né? uhum. Eu acho assim, o projeto super legal. Eu Então, elogio sempre o projeto. e é legal que é um projeto muito. Todo mundo participa, né, Paty? A Secretaria de Todo mundo Educação, as participa. escolas, as famílias, E muito os legal. pais, E os pais, é. chama muitos pais para a responsabilidade, né? É, Olha, nós temos aqui a apostila, por mais que eu amo pai de aluno, gente, tem uma coisa que eu amo, são os pais dos alunos. e é Porque eu acho muito que o bom professor, essa eu acho que o relação. professor ele tem que criar um vínculo com o pai, até para ele conseguir mesmo ao chegar até o aluno, conhecer a realidade do aluno, né? Então eu adoro os pais dos meus alunos, tenho muito Uhum. contato com eles. Mas é uma forma de chamar os pais para a responsabilidade, né? Olha, nós temos uma apostila, É. tem que buscar a apostila, tem que auxiliar o seu filho a fazer a apostila. Por quê? Porque é uma criança de 8 anos. Às vezes ela não tem a disciplina de pegar e fazer a apostila, então você, como pai ou mãe, tem que cobrar, né? Por mais Uhum. que você não consiga, às vezes, auxiliar na resolução das atividades, mas você tem que cobrar, tem que criar uma rotina para ele de estudo em casa. Então, assim, tem os pontos negativos dessa pandemia, mas também tem esses pontos positivos, Uhum. né? E é bom que E eles não ficam realmente. perdidos, os pais não ficam perdidos também, né, Paty? Porque a gente tem visto muito pai e mãe que querem ajudar, mas que não sabe como, porque tá perdido. Sim, as apostilas elas têm as explicações direitinho do conteúdo. Os pais também podem me ligar, né? Vários pais às vezes me ligam. Os Uhum, pais podem tirar dúvidas, questões comigo também se quiser ajudar o filho. O filho mesmo pode me ligar também, uhum. entendeu? Então, assim, as apostilas foi um projeto, né? Está sendo um projeto que está dando muito certo. Então não tem aula por vídeo, né? Que a pergunta do Pedro é essa. Você faz aula por vídeo também, Google Meet ou algo assim? Não tem, até porque eu acho que seria muito difícil, Uhum. sabe? Eu acho que o Pelo celular, acesso, né? pelo acesso, né? Eu acho que eu queria muito ver os meus alunos, eu queria muito organizar uma chamada de vídeo com os meus alunos, Aham. sabe? Mas eu não faço isso. Eu não faço isso pensando naqueles que não têm esse meio de comunicação, entendeu? Eu acho que eu estaria sendo injusta com Uhum. aqueles que não têm, né? E, como eu Sim. falei, eu tenho 27 alunos, somente 19 têm acesso ao WhatsApp. E eu não sei se eles sabem baixar o aplicativo, por exemplo, para fazer uma chamada de vídeo. A Uhum. gente não tem uma plataforma na escola onde a gente pode utilizar, né? Então, assim, muitas Uhum. das vezes eu quero fazer algo diferente, eu quero gravar um vídeo explicando, por exemplo, eu estava explicando horas para eles agora, né? Como olhar a hora, como entender os minutos, né? Como interpretar os minutos no relógio. E Uhum. fazendo isso pela apostila, na apostila é difícil, né? E eu queria gravar um É, vídeo com para eles. certeza. Mas eu pensei, nossa, muitas pessoas, às vezes, o celular não dá nem para baixar o vídeo, entendeu? É. Então, se o vídeo for muito grande também, não dá para compartilhar ele pelo WhatsApp. Então, assim, tem várias barreiras, sabe? Uhum. O acesso da internet também, ele não é algo assim que tá para todos, né? Não, ele está bem Uhum. restrito ainda. É, com certeza. Então, isso nós não temos nas aulas, né? Mas todos os alunos recebem o material impresso direitinho. Uhum. A Evânia está perguntando, Paty, como que vocês avaliam as aprendizagens destes alunos com as apostilas? Então, Evane, a gente tem que fazer 3 relatórios depois de corrigir todas as apostilas. A gente faz um relatório individual de cada aluno, né? Então, dá para me saber como que ele está
se desenvolvendo em português, matemática, história, geografia, ciências, né, em todas as disciplinas. Os pais, alguns pais me procuram também para saber, olha, quantas questões o meu filho acertou nessa apostila, ele foi bem, ele foi mal, né? E assim, avaliando. E tem um relatório também geral da turma, onde a gente mostra, onde a gente escreve nesse relatório, né, demonstrando se os alunos avançaram, quais são as dificuldades deles, se os alunos às vezes não compreenderam uma questão, por que eles não compreenderam, porque eu acho que eles não compreenderam, né? Qual a sugestão que eu posso dar para melhorar. Então, a gente avalia, assim, corrigindo as apostilas mesmo, viu, Evânia? É a forma que a gente utiliza, fazendo a correção dessas apostilas. Ô, Paty, você falou que vocês já estão na sétima, né? Você consegue perceber diferença no Sete. desempenho desses estudantes que têm o acesso ao WhatsApp e os 8 que não têm? Com certeza. Até porque, às vezes, tem alguma questão, por exemplo, que ela... Ai, tem alguma letra que saiu errado. Ou tem uma folha que saiu em branco na apostila. Acontece, né? Eles são muitos professores, na hora de imprimir também, a impressora pode dar alguma coisa. Sempre acontece algum errinho. E aqueles pais que têm acesso, né, que conversam comigo, ou aqueles alunos que têm acesso, eles me perguntam, ô tia, olha, essa questão aqui, não estou entendendo ela. Agora, os outros alunos, eles não têm, né, essa oportunidade de estar conversando comigo. E outra, quando o aluno sabe que eu estou corrigindo, ele fica muito mais animado em fazer, entendeu? No início, os meus alunos estavam desanimados. Depois que eu criei o grupo no WhatsApp, que eu falei, olha, eu estou corrigindo todas as apostilas. Tia, é para você as apostilas? É para mim as apostilas. Eu vou corrigir. Eles ficam mais animados em saber que eu estou corrigindo, né? Em saber que tem alguém vendo. Sabendo que podem me perguntar também. Então, assim, tem uma grande diferença daqueles que têm acesso com aqueles que não têm acesso. Os que não têm acesso, às vezes foi uma questão errada, por exemplo, né? Às vezes houve um erro lá na hora de digitar e foi uma questão errada para ele. E ele fica sem entender porque aquela questão está errada. E não tem nem como eu comunicar com ele. Entendeu? Por isso que eu adoro participar da entrega da apostila. Porque aí na entrega da apostila eu tenho a oportunidade de ver os pais, sabe? Mas não E é o vínculo, né, Paty? A afetividade é importante, principalmente para as crianças nesse momento, né? Sim, com certeza. A gente já está caminhando para o nosso finalzinho, faltam 10 minutinhos só. Mas eu queria te perguntar, então, eu acho que você falou um pouquinho, né? Mas quais são os principais desafios que você tem visto? Imagino que seja essa questão do acesso, né, do vínculo. E qual que é a parte que você mais gosta, que você tem ficado mais feliz, assim, nesse momento, né, de pandemia? Porque sem pandemia eu sei qual que é a parte que você mais gosta, que são seus meninos. Então, eu acho que a maior dificuldade nesse momento de pandemia também é ver o quanto o professor é desvalorizado, sabe? Eu acho que o que mais me dói nesse momento, assim, é ver pessoas, assim, que ocupam cargos importantes na sociedade falando, quem faz pedagogia é porque não tinha outra opção, né? É porque fracassou em tudo na vida e foi fazer pedagogia. Então, assim, isso dói, isso desanima a gente, né? E também essa falta de infraestrutura mesmo, né? Essa desigualdade que eu falei que existe, então essa falta de acesso dos alunos, por exemplo, à internet, a celulares mais modernos, né? A professora também está precisando de celular mais moderno, inclusive. Né? Então, essa remuneração do professor também, que muitas das vezes é baixa, né? Então, isso são, assim, as grandes dificuldades do professor, sabe? O professor ele deveria ser mais valorizado, ele deveria ter uma remuneração melhor, sabe? Porque a gente doa mesmo, sabe? Eu acho que a gente dá o nosso máximo ali mesmo. E qual foi a outra pergunta que você me fez? O que você tem gostado? O lado positivo, porque eu acho assim que a gente fica tão focado nas dificuldades e nas coisas, né, que são ruins, que a gente acaba esquecendo que tem lados positivos. Olha, tem lados positivos sim, sabe? Eu percebo os avanços dos meus alunos mesmo com as apostilas. E como eu disse, um lado positivo é ter os pais mais presentes ali, né? Às vezes o pai, por exemplo, mas a mãe ele não sabe nem o nome do professor. E agora ele tem que saber, porque ele chega na escola para entregar a apostila e ele tem que colocar a apostila feita do filho no local onde no
no Tá o nome nome do do professor do professor. filho dele, né? Do evento. Oi, amiga. Galera, viu? Esse é o maior desafio, né? Do ensino remoto. Não tem jeito. Eu li um negócio, Esse é o maior desafio, eu li né? um Isso é porque a gente post. tem um contato, isso é porque a gente tem um contato com a tecnologia, assim, né? Desde nova. Imagina para os É, pais que às vezes não têm acesso, né? Com celulares mais modernos, né? Os alunos mesmo com ó, computadores. Então, assim, esse é um dos desafios. E os pontos positivos, como eu estava falando, gente, é essa parceria dos pais neste momento, a parceria dos professores também, né? Porque agora eu uhum, conheço todos os professores do município, eu tenho todos os professores do município do terceiro ano no WhatsApp. Então a uhum. gente pode fazer um trabalho conjunto, um trabalho que fica muito legal, né? Porque são vários professores, cada um tem uma ideia, então as apostilas estão ficando muito ricas, Uhum. né? Às vezes eu explico uma matéria de um jeito, e aí o professor fala, olha, Patrícia, tem como você falar assim, assim, assim? Eu acho que o aluno vai entender melhor. Então, eu tenho contato com professores que trabalham há muito tempo já, então eles me ensinam muito com isso, né? Uhum. Então, tem um ponto positivo, sim, né? E um dos pontos positivos também, como eu falei, é que eu estou vendo o desenvolvimento dos alunos, mesmo em casa, vejo a evolução deles, né? E isso me deixa muito feliz. Mas, assim, estou morrendo de saudade deles, não Eu dou conta dessa imagino. Ô, amiga, o que eu estava falando que você não estava ouvindo é que eu tenho percebido que apesar, né, o que você falou, eu concordo 100% dessa ideia de que só faz pedagogia quem trabalha de dia em outra coisa e quer ter um diploma, ou quem não conseguiu passar em mais nada, mas eu tenho achado que os pais têm valorizado mais o trabalho do professor. Por mais que as outras pessoas não valorizem, eu acho que com os pais tendo que auxiliar ali dentro de casa e tal, tem visto como é importante, como é pesado o trabalho do professor, apesar de ser uma delícia, é um trabalho pesado, né? Sim, sim, é um trabalho muito pesado. A nossa carga horária é muito grande, né? É, Isso é porque eu não trabalho um acaba, turno, e não acaba na né? escola, né? Mesmo com o Sim. presencial, não acaba na escola. E eu trabalho um turno, mas todo professor praticamente ele trabalha dois turnos, até porque o salário de um É, turno é baixo, né? essa Então, o valorização professor tem que salarial complementar com também, isso, é um aspecto com assim, certeza. né, que deixa a desejar, né? Mas é isso, sabe? Amiga, chegando aqui ao nosso finalzinho, eu queria te falar que o Pedro e eu, a gente te admira muito. A gente Ah, acompanhou esse seu processo, dos seus medos, da sua animação de pegar uma turminha e você superou seus medos de forma assim muito maravilhosa. Seus alunos têm muita sorte de ter você como professora. De verdade, você ai, muito sabe que eu obrigada. acredito nisso de verdade. E eu te agradeço muito. Desde o início do Amarelo, Pedro e eu, a gente já tinha falado, não, o Bruno e a Paty têm que participar. E chegou sua hora e a gente ficou muito feliz. Muito obrigada mesmo. Gente, eu Você peço quer deixar um desculpas, eu não sei. recadinho no Eu final, peço para o final? desculpas, não sei se vocês conseguiram compreender muito bem como funcionam as apostilas. Não, Peço foi desculpas por ótimo. Não tem que problemas pedir desculpa, técnicos também, não. Não, isso né? Mas acontece, Paty. agradeço a participação de todos. É sempre muito bom para mim falar do que eu faço, né? É muito bom falar para mim da minha prática, então sempre podem me perguntar, estou disponível aí, viu? Irei indicar alguns materiais para vocês Amanhã que a me gente auxiliaram posta. muito. Sim, que me auxiliaram muito nesse início de carreira, né? Eu acho que o professor, neste início, ele fica muito inseguro, né? Muito É, tem perdido. vários, tem vários amigos meus que falam, nossa, a universidade não ensina a gente, não É. prepara a gente para a prática, né? Então podem me procurar, que eu conto um pouco da minha experiência, a gente compartilha experiências, e é isso, gente. Ó, você tá Ai, tendo só elogios, todo mundo falando muito bem de você. muito A obrigada, gente te viu? espera no nosso evento também, semana que vem. Paty, entra o link tá na bio para inscrição. Como eu falei no início, né? Semana que vem a gente não vai ter live, porque o evento a gente quis que fosse no dia 15 de outubro, que é o dia do professor, porque a gente, né, valoriza o professor e dá um carinho para o professor. Então, é uma programação pensada para isso. E na semana que vem, sem ser no dia 15, né? No dia 22, a gente vai receber aqui a Lúcia Duque Reis, que é candidata a prefeita aqui em Viçosa, para a gente falar do papel do pedagogo nas políticas, da gente ocupar esses lugares e da importância, né, das políticas públicas educacionais, que são muito Isso é muito importantes, importante. né?
Olha, eu quero agradecer o Amarelo pelo convite maravilhoso, tá bom? A gente que Ai, agradece. eu sou apaixonado com você, com o Pedro, com o Bruno, com a Jaque, vocês sabem disso muito bem. Dá muita saudade, né, das batatas Dá muita fritas com saudade, Coca-Cola. sim, com certeza, muitas saudades. E é isso, gente. Estou aqui para qualquer dúvidas, tá? Para esclarecer o que não ficou muito claro. E agradeço a participação de todos. Um beijão para Isso, eu queria todos. agradecer todo mundo também que mandou mensagem para a Paty. Ela é tudo isso e um pouco mais mesmo. E a gente espera vocês no evento e continuem acompanhando a gente. Paty, obrigada. Dá um beijo no Matheus. Agradece aí Pode pelo deixar, porque celular. ele emprestou o celular. Meu É, celular, ou seja, o celular da professora agora também pifou. é. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau!